O que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é a sociedade ou congregação de todos os batizados que, vivendo sobre a terra, professam a mesma fé e lei de Cristo, participam dos mesmos sacramentos e obedecem aos legítimos pastores, principalmente ao Romano Pontífice. Meu irmão, minha irmã, boa noite. Mais uma vez damos continuidade ao estudo do Catecismo da Igreja Católica, da Santa Igreja Católica, através do livro Catecismo Maior de São Pio X. No vídeo de hoje, damos continuidade ao estudo da parte do 9º artigo, Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Façamos a leitura do ato de fé e então vamos estudar sobre a Igreja em particular, conhecer a Igreja Católica. Meu Deus, eu creio em tudo o que vós revelastes e a Santa Igreja nos ensina, porque não podeis enganar-vos nem enganar-nos, e expressamente creio em vós, único e verdadeiro Deus, em três pessoas iguais e distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E creio em Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, morto e ressuscitado por nós, e que a cada um dará segundo as suas obras o prêmio ou o castigo eterno. Nesta fé quero viver e morrer. Senhor, aumentai a minha fé. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos guie. Continuemos. O que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é a sociedade ou a congregação de todos os batizados que, vivendo sobre a terra, professam a mesma fé e lei de Cristo, participam dos mesmos sacramentos e obedecem aos legítimos pastores, principalmente ao Romano Pontífice, ao Papa, ao Bispo de Roma. Esse primeiro ponto já discerne, já faz a diferenciação do que é a Igreja Católica e quem faz parte da Igreja Católica. A Igreja Católica é a sociedade ou congregação, ajuntamento de todos os batizados. Então, primeiro ponto, para ser católico, tem que ser batizado. Daqueles que vivem sobre a terra, professam a mesma fé e lei de Cristo, ou seja, o que Cristo nos ensinou, participam dos mesmos sacramentos e obedecem aos legítimos pastores, ou seja, aqueles que estão sob a égide do magistério da Igreja, principalmente ao Bispo de Roma, o Papa. Dizer de maneira clara o que é necessário para ser membro da Igreja. Para ser membro da Igreja, é necessário ser batizado, crer e professar a doutrina de Jesus Cristo, participar dos mesmos sacramentos, reconhecer o Papa e os outros legítimos pastores da Igreja. Quem são os legítimos pastores da Igreja? Os legítimos pastores da Igreja são o Romano Pontífice, o Papa, que é o pastor universal, e os bispos. Ademais, sob a dependência dos bispos e do Papa, têm parte no ofício de pastores os outros sacerdotes, especialmente os párocos. Por que dizeis que o Romano Pontífice é o pastor universal da Igreja? Porque Jesus Cristo disse a São Pedro, primeiro Papa, abre aspas, tu és Pedro, e sobre esta terra edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Fecha aspas. Livro de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 18 ao 19. E disse ainda: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. João capítulo 21, 15 ao 17. Bom, então por que Pedro é o Papa? O Pedro, São Pedro, o apóstolo Pedro, é o Papa, foi o primeiro Papa, porque Cristo disse a Pedro: tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Te darei as chaves dos céus, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. É como se a Pedro Cristo tivesse dado a primazia, a liderança sobre os demais apóstolos. Isto quer dizer que os demais apóstolos não tivessem as chaves, não tivessem o poder de ligar? Não, não é isso. Mas que Pedro, por ter reconhecido Cristo como Deus antes dos demais apóstolos, Pedro então
recebe esta primazia. Não pertencem, portanto, à Igreja de Jesus Cristo tantas sociedades de homens batizados que não reconhecem o Romano Pontífice como seu chefe? Não. Todos aqueles que não reconhecem o Romano Pontífice como seu chefe não pertencem à Igreja de Jesus Cristo. Aqui o catecismo ele faz uma diferenciação entre o que é ser católico e o que não é ser católico. E aqui não é católico aquele que não reconhece a autoridade papal. Como se pode distinguir a Igreja de Jesus Cristo das tantas sociedades ou seitas fundadas por homens e que se dizem cristãs? Das tantas sociedades ou seitas fundadas por homens e que se dizem cristãs, pode-se facilmente distinguir a verdadeira Igreja de Jesus Cristo por 4 características. Ela é una, santa, católica e apostólica. Por que se chama una? A verdadeira Igreja se chama una porque seus filhos, de qualquer tempo e lugar, estão unidos entre si na mesma fé, no mesmo culto, na mesma lei e na participação dos mesmos sacramentos, sob a mesma cabeça visível, o Romano Pontífice. Não poderia haver mais igrejas? Não. Não poderia haver mais igrejas, porque assim como há um só Deus, uma só fé e um só batismo, assim também não há e não pode haver senão uma única verdadeira igreja. Mas não se chamam igrejas também os conjuntos dos fiéis de uma nação ou de uma diocese? Também se chamam igrejas os conjuntos dos fiéis de uma nação ou de uma diocese. Mas são sempre partes da Igreja Universal e formam com ela uma única igreja. Então, vamos pegar esse gancho aqui. O catecismo nos fala que a igreja ela é una, ou seja, ela é um corpo único. Mesmo que exista a igreja do Brasil, ou a igreja da Itália, ou a igreja de São Paulo, ou a igreja do Rio de Janeiro, estas igrejas fazem parte da Igreja Católica. Isto se, é claro, elas estiverem sob ordenamento do Papa. Então, é necessário que estejamos todos submetidos à autoridade papal. Bom, vamos continuar. Por que a verdadeira igreja se chama santa? A verdadeira igreja se chama santa porque santa é a sua cabeça invisível. Vejam que aqui o catecismo acabou de falar de uma cabeça visível. Essa cabeça visível é o Papa. O Papa é a cabeça visível porque Cristo deu a Pedro a primazia na liderança dos apóstolos. Mas a igreja só é santa por conta da cabeça invisível, que é Jesus Cristo. Santos são muitos de seus membros. Santos são a sua fé, a sua lei e os seus sacramentos. E fora dela não há nem poderá haver verdadeira santidade. Ou seja, só pode haver santidade verdadeira dentro da igreja. Alguém de fora da igreja não pode ser santo. Porque a igreja se chama católica? A verdadeira igreja se chama católica, que quer dizer universal, porque abraça os fiéis de todos os tempos, de todos os lugares, de toda idade e condição. E todos os homens do mundo são chamados a dela fazer parte. Porque a igreja também se chama apostólica. A verdadeira igreja se chama ainda apostólica porque remonta, sem interrupção, aos apóstolos. Porque crê e ensina tudo o que creram e ensinaram os apóstolos, e porque é guiada e governada pelos seus legítimos sucessores. É a ideia do Papa, por exemplo, e dos bispos. Os bispos, os papas, os padres, enfim, são ordenados graças à sucessão apostólica. Cristo deu aos apóstolos poder, digamos assim, de perpetuar a igreja, de transmitir o evangelho. E esta transmissão na Igreja Católica é ininterrupta. É diferente da Igreja Protestante que nasce quando Martinho Lutero se revolta ou quando tantos outros se revoltaram contra a Igreja Católica. No catolicismo, a
a sucessão apostólica foi ininterrupta. E por que a verdadeira igreja também se chama romana? A verdadeira igreja também se chama romana porque os 4 caracteres da unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade, coincidem somente na igreja que reconhece como cabeça o bispo de Roma, sucessor de São Pedro. Bom, eu não seria um revoltoso, mas aqui eu consigo enxergar como o catecismo, de certa forma, ele nos direciona a Roma, nos direciona ao bispo de Roma, também para diferenciar dos que se consideram católicos ortodoxos e também dos protestantes. Vejam, os católicos ortodoxos se consideram também a verdadeira igreja, mas eles não reconhecem a autoridade do bispo de Roma. Como é constituída a Igreja de Jesus Cristo? A Igreja de Jesus Cristo é constituída como uma verdadeira e perfeita sociedade, e nela, como em uma pessoa moral, podemos distinguir a alma e o corpo. Em que consiste a alma da Igreja? A alma da Igreja consiste naquilo que ela tem de interior e espiritual, a saber, a fé, a esperança, a caridade, os dons da graça e do Espírito Santo, e todos os tesouros celestes que lhe provieram dos méritos de Cristo Redentor e dos santos. E o corpo da igreja em que consiste? O corpo da igreja consiste naquilo que ela tem de visível e exterior, seja na associação dos congregados, seja no culto e no ministério de ensino, seja na sua ordem externa e no governo. Para se salvar, basta ser de qualquer modo membro da Igreja Católica? Não. Não basta ser de qualquer maneira membro da Igreja Católica para se salvar, mas é preciso dela ser um membro vivo. O que o catecismo nos está falando aqui? Não basta ser um católico, entre aspas, não praticante. É necessário praticar, vivenciar a fé. A palavra de Deus nos ensina que a fé sem obras é morta. Veja, não é pelas minhas obras que eu sou salvo, mas se de fato eu creio, a minha fé será traduzida em obras. Certo? Isto é viver o catolicismo, é viver a fé. Quem são os membros vivos da igreja? Os membros vivos da igreja são todos e somente os justos, a saber, aqueles que estão atualmente na graça de Deus. Isto nos provoca, de certa forma. Somos de fato justos? De fato somos membros da igreja? De fato seremos salvos? Não basta apenas pensarmos que somos e continuarmos vivendo em pecado e pecando. Precisamos de fato nos afastar do pecado e buscar a santificação. E quem são os membros mortos? Os membros mortos da igreja são os fiéis que se encontram em pecado mortal. Pode alguém se salvar fora da Igreja Católica Apostólica Romana? Não. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana, ninguém pode se salvar, como ninguém pôde se salvar do dilúvio fora da Arca de Noé, que era figura desta igreja. Como então se salvaram os antigos patriarcas, os profetas e todos os outros justos do Antigo Testamento? Todos os outros justos do Antigo Testamento se salvaram em virtude da fé que tinham num Cristo vindouro, por meio da qual eles já pertenciam espiritualmente a esta igreja. Vejam, o catecismo nos mostra aqui uma profunda verdade da fé. Há pessoas que não poderão ouvir falar do Evangelho. Há pessoas que não ouviram falar do Evangelho. Pessoas que viveram antes de Cristo, ou que não tiveram acesso a conhecer o Evangelho porque um evangelizador não chegou até essas pessoas. Mas ainda assim, essas pessoas poderiam vir a fazer parte da igreja. Mesmo não conhecendo a igreja, mesmo não conhecendo a Cristo de fato, na pessoa de Cristo. Mas a forma como essas pessoas vivem, porque a centelha de Deus sempre esteve no homem. Desde a criação do homem, a centelha de Deus está dentro de nós. Então,
A criação testifica Deus. Então, o homem, mesmo que ele não conheça o Evangelho, ele é capaz de enxergar Deus, mesmo que ele não saiba que ali está Deus. Entende? Mas poderia salvar-se quem se encontrasse sem sua culpa fora da igreja? Quem, encontrando-se sem culpa sua, ou seja, em boa fé, fora da igreja, tiver recebido o batismo, ou dele tiver o desejo, ao menos implícito, buscar, ademais, sinceramente a verdade e cumprir a vontade de Deus da melhor maneira possível, embora separado do corpo da igreja, estaria unido à sua alma e, portanto, em caminho de salvação. E se salvaria quem, mesmo sendo membro da Igreja Católica, não praticasse os ensinamentos? Quem, sendo membro da Igreja Católica, não colocasse em prática os seus ensinamentos, dele seria um membro morto e por isto não se salvaria. Porque para a salvação de um adulto exige-se não apenas o batismo e a fé, mas também as obras conforme a fé. Aquilo que eu falei sobre as obras, que são a tradução prática da fé. Somos obrigados a crer em todas as verdades que a Igreja nos ensina? Sim. Somos obrigados a crer em todas as verdades que a Igreja nos ensina, e Jesus Cristo declara que quem não crê já está condenado. Somos também obrigados a fazer tudo o que a Igreja manda? Sim. Somos obrigados a fazer tudo o que a Igreja manda porque Jesus Cristo disse aos pastores da Igreja: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. A Igreja pode errar nas coisas que nos propõe para crer? Não. Nas coisas que nos propõe para crer, a Igreja não pode errar, porque, segundo a promessa de Jesus Cristo, ela é perenemente auxiliada pelo Espírito Santo. Vamos lendo até que a gente disserte a respeito. A Igreja Católica, portanto, é infalível? Sim, a Igreja Católica é infalível e, por esta razão, aqueles que rejeitam as suas definições perdem a fé e se tornam hereges. A Igreja Católica pode ser destruída ou perecer? Não. A Igreja Católica pode ser perseguida, mas não pode ser destruída nem perecer. Ela durará até o fim do mundo, porque até o fim do mundo Jesus Cristo estará como prometido com a Igreja. Por que a Igreja Católica é tão perseguida? A Igreja Católica é tão perseguida porque foi igualmente perseguido o seu divino fundador, Jesus Cristo, e porque reprova os vícios, combate as paixões e condena todas as injustiças e todos os erros. Os católicos têm outros deveres para com a Igreja. Todo católico deve ter para com a Igreja um amor ilimitado, reputar-se infinitamente honrado e feliz de pertencer à Igreja e trabalhar para a sua glória e seu avanço com todos os meios possíveis. Meus irmãos, vejam, fui seguindo, lendo e sem comentar, para que tratasse a respeito dessa questão da infalibilidade. Hoje, novamente, nós estamos em um momento em que há um grande questionamento sobre o papado. E, inclusive, profecias, aparições de Nossa Senhora, ditas como aparições de Nossa Senhora, falam a respeito de um apostasia do clero. E a própria palavra de Deus na Bíblia fala de uma apostasia. E apostasia significa alguém que caminhava na verdade e da verdade se afastou. Essa pessoa, então, apostatou. Ela saiu do caminho. Só sai do caminho quem está no caminho, perfeito? Então vejam, um papa, um bispo, um padre, ele pode vir a tornar-se um herege porque ele é um ser humano. Não, os seres humanos são falhos, perfeito? Então vejam, o Papa, bispos, padres, os leigos como nós, podemos todos vir a pecar e apostatar. E de fato há uma apostasia acontecendo na igreja, isso é inegável. Mas a igreja continuará sendo a igreja, porque isso é promessa de Cristo. A promessa de Cristo é que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja e não podem de fato prevalecer, mesmo que um papa surja como herege, mesmo que um bispo surja como herege, mesmo que um padre surja como herege e ensine coisas erradas e contrárias à verdadeira fé. Este será um herege, mas a igreja continuará. Se um papa é herege, este papa
ele não é igreja. Entende? Esse bispo não é igreja. É um morto. Entende? Este é o ponto. Isto é infalibilidade. A igreja continuará sendo a igreja, mesmo que seus membros se corrompam, mesmo que o clero se corrompa, mesmo que diversas pessoas se corrompam, como as cismas acontecem, como por exemplo a igreja na Alemanha está buscando aprovar casamentos homoafetivos dentro da igreja, isto é pecado, ponto consumado. Aqueles bispos, este clero a qual me referi agora, não é igreja. Eles apostataram da fé, mas a igreja continuará sendo a igreja. Este é o ponto. Então, meus irmãos, que tenhamos fé em Deus, fé que Deus nos guiará até o fim dos tempos e que Ele jamais nos abandonará. É aquilo que eu venho falando em todos os vídeos. Deus nunca nos abandona. Então, o nosso dever como cristãos é não abandonarmos a nós mesmos. Temos que ter fé de que Deus está sempre ao nosso lado. Deus abençoe nossas vidas, os nossos familiares, nossos amigos e do mundo inteiro. Tenha um ótimo dia, que este vídeo contribua para a sua caminhada, como tem contribuído para a minha. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal.